Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vim fazer um tipo ao vivo para vocês aqui no lugar da coletânea temática. Aê! Bom, então pessoal, meu Deus! Como eu disse no vídeo de ontem, né? Foi no de ontem. É época de férias escolares e as crianças estão aqui em casa e fica complicado fazer tudo que a gente faz aqui e tal, né? Então eu não consegui fazer a coletânea temática para este domingo, certo? Mas para não deixar totalmente sem relatos, eu vou fazer esse tipo ao vivo aqui só com relatos enviados por carta, tá? Então eu vou contar alguns relatos que nos enviaram por carta. E o menino entrou aqui, me tranca aqui, amor. Ó, Matheus, olha no WhatsApp no seu celular, tá? A hora que você for lá. É tipo ao vivo mesmo. Tá de cada mamãe. Então, vou ler aqui alguns relatinhos, tá? Que chegaram por cartinha. Bom, aí vamos ver se vai ter, né, a minutagem, como que a gente vai fazer, mas vamos ver se a gente coloca, assim, a minutagem aqui embaixo, né? Pra quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. E temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites com relato ao vivo, sempre por volta das 10 horas da noite. Quando não dá pra fazer ao vivo, eu deixo um tipo ao vivo. E todos os dias, às 11 da manhã, todos os dias, acho, de segunda a sexta, tem relato, coletânea de relatos, tem tipo ao vivo, maledite e por aí vai. 12:30, horário do Matheus, onde vai ter notícias assombradas, almanaque assombrado. De sábado tem o quadro Arquivos Paranormais, de fotos, vídeos e áudios assombrados que vocês mandam pra gente. E domingo, coletânea temática de relatos especial do Matheus. Mas, às vezes, não dá. Como não deu hoje, então eu vou deixar aqui esse tipo ao vivo, só relatos enviados por cartas. Tá? Então, vamos lá. Ó, não se esqueçam também. Aqui, ó, o último dia é hoje, da camiseta Serial Killers, a promoção, ó. O último dia hoje para você ganhar desconto de 10% nesta camiseta aqui, ó. Serial Killers Collection, tá? Então, se você usar o cupom de desconto Serial, você ganha 10% de desconto nesta camiseta aqui, mas é só até hoje. Amanhã já entra outra camiseta. Vamos então começar com este relato aqui. Deixa eu tirar aqui de trás, né, para não aparecer o endereço, alguma coisa, né, nomes e tudo mais. Vou pôr esse daqui atrás para não aparecer. Mas aqui está a cartinha. É de onde? Ribeirão Preto. Vamos começar então com esta. Olá, Ana Paula. Sim, sabe por quê? Alguns eu fui guardando algumas cartinhas, tudo aqui pra eu ir pegando e lendo. Aí eu vi que essas daqui eu não li. Eu acho que não sei que tava tudo perdido ali, eu já li, né? Mas vamos lá. Porque é de 11 de outubro de 2017, gente. Mas será? Mas onde que eu achei essa carta aqui? Será que eu não li mesmo? Tadinha, gente do céu. Cadê o carimbo? É sim, ó. 3 de outubro de 2017. Vamos lá. Demora, mas chega, hein, filho? Olá, Ana Paula. Tenho muitos relatos. Agradeço muito pela oportunidade de te enviar os meus relatos, porque não são assuntos que se pode contar para qualquer pessoa. Muitos dos que passei, só quem sabe são a minha mãe, meu esposo e minha filha de 11 anos. Aos poucos vou te enviando os meus relatos e você analisa se fica legal postar no seu canal. O que vou te contar hoje é algo que marcou a minha vida e já aconteceu 3 vezes. A última foi nesse ano de 2017. Também estive em outra dimensão. Não contei mesmo, será, gente?
Meu nome é fulana, tenho 42 anos e moro em Ribeirão Preto, São Paulo. Tudo aconteceu no dia 28 de janeiro, meu aniversário do ano 2000, quando eu tinha um horário num centro espírita para receber um passe de preparação para fazer um tratamento espiritual. Esse centro espírita kardecista fica num bairro muito conhecido em Ribeirão Preto. Para chegar no centro espírita, eu peguei um ônibus que para no ponto de ônibus da rua tal e uma quadra da rua tal. Então seria assim: desce do ônibus, anda uma quadra à frente e vira à minha direita. Super fácil. Eu já tinha ido lá 2 vezes, não tinha erro. Na esquina da... é o nome da rua. Na esquina da rua tal, com a rua tal, uma escolinha infantil, tipo creche. Não tinha erro. Nesse dia, desci do ônibus às 7h25 da manhã, pois o passe ia começar às 7h30 e ia ter uma reunião para quem ia iniciar o tratamento às 8 da manhã. Comecei a andar e logo percebi que a rua estava estranha, com um ambiente sinistro. O bairro é antigo, mas naquele momento parecia um outro lugar. As casas todas esquisitas, parecia uma energia negativa. Não tinha uma viva alma na rua, nem passava carro, nada. E a rua tal é uma rua onde tem muito movimento. Eu não chegava na esquina da rua tal, porque os nomes das ruas desapareceram e a escolinha também. Uma quadra, Ana do céu, uma quadra eu não achava. Eu andei tanto que achei que estava ficando louca. Não aparecia ninguém. Um silêncio assustador. E eu comecei a ficar desesperada. E comecei a virar esquinas, pegar outras ruas para ver se eu encontrava alguém. E nada! Eu estava ficando, era cada vez mais perdida, porque eu não conhecia nada naquele mundo estranho. Digo isso porque era realmente um outro mundo. Até o asfalto ali era diferente. Depois de ficar mais ou menos na minha noção de tempo uns 50 minutos andando, o meu relógio não funcionava, estava parado. Eu fiquei com tanto medo de não voltar que eu comecei a chorar. E eu transpirava o corpo todo de medo. Eu me sentei no chão e comecei a pedir ajuda, rezando muito. Foi aí que passou um ônibus e parou perto de mim. E vi... Cadê? E parou... Me perdi. E parou perto de mim e vi que tinha voltado. Eu estava exatamente no ponto de ônibus onde eu desci. Nossa, Ana, eu estava acabada de tanto chorar e suar de medo e desespero. O meu rosto todo suado, molhado de lágrimas. Eu estava com 24 anos, eu ia fazer 25 em abril. Que vergonha! Eu fui para o centro espírita, o relógio voltou a funcionar e era 7h50 da manhã. Perdi, na realidade, uns 20 minutos no outro mundo. Mas dentro daquele mundo, a percepção foi de quase 1 hora. Todo mundo ficou me olhando porque as minhas roupas estavam molhadas de suor no pescoço. Nas axilas, o rosto estava suado. Eu não sabia o que dizer. Tomei o passe, participei da reunião, comprei o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquele dia, e coloquei a data. E sempre que pego esse livro e vejo essa data, me dá arrepios. É meu aniversário, assim, né? Tipo, arrepios do dia 28 de janeiro. Isso aconteceu novamente quando eu estava indo para o serviço em 2016. Também durante o dia. Eu não conseguia chegar e era 2 quadras do ponto de ônibus do serviço. Eu fiquei 15 minutos no outro mundo. Na terceira vez, foi na saída do serviço, em março de 2017.
Nesse dia, ninguém pegou ônibus, todos foram de carona. Então eu ia para o ponto de ônibus sozinha. Saí às 7 da noite e já na primeira quadra tudo foi mudando. A olhos vistos, ficou sinistro. Ninguém na rua, nem carros. Para você ter uma noção, eu estava a uma quadra da Avenida Castelo Branco, que é bem movimentada. E essa avenida sumiu. Tentei ficar calma, mas era outro mundo, outra dimensão. E para onde eu ia naquela hora? Com um pouco de medo, porque tudo fica mais escuro que o normal, eu comecei a andar, até que avistei um ponto de ônibus estranho. Fiquei por lá mesmo. Tentei ligar para o meu esposo, que trabalha à noite, e não dava sinal. Tentei ligar para minha mãe e nada. O relógio não funcionava, novamente. Então tentei respirar fundo e rezar. Daí uns minutos, entre aspas, chegou uma moça do nada, falando muito, perguntando se o ônibus circular, que era o que eu ia pegar lá, tinha passado e tal. E eu me senti bem com ela ali e disse que eu também tinha acabado de chegar. Quando olhei ao meu redor, eu vi que tinha voltado para nossa dimensão. E daí alguns minutos chegou o circular. Ufa! Bom, eu saí do serviço às 7 horas da noite e quando peguei o circular e olhei para o relógio, era 8h20 da noite. Meu celular voltou ao normal, falei com os meus familiares e depois consegui chegar em casa. Esses fatos não têm explicação, simplesmente acontecem comigo. Não sei se é a dimensão do 7 além ou alguma outra, mas é assustador. É uma realidade incrível que não tem como não dizer que é verdade. Obrigada por ler, qualquer dúvida. Cara, que louco! Tá vendo, gente? A galera vai para outra dimensão aí, hein? Mais um relato da mesma pessoa aqui, ó. Vou pôr aqui. Conheci uma pessoa que não existia. Ó, que chique. Olá, Ana Paula. Ana, tenho que te contar esse relato. Foi algo que vou carregar para toda a minha vida e ainda não tenho resposta do porquê aconteceu. Foi em 2005, quando eu tinha 30 anos e estava grávida. Meu nome é Fulana. Eu trabalhava de operadora de telemarketing num call center em Ribeirão Preto. Nessa época, eu estava morando em Jardinópolis, numa casa que meu avô paterno ofereceu para eu e para o meu esposo morarmos. Eu saía do serviço às 9h05 da noite e o ônibus para Jardinópolis passava às 9h10 e nunca dava tempo de pegar nesse horário. Então eu era uma das últimas e na maioria das vezes a última funcionária a sair de lá. Só ficavam os guardas. O próximo ônibus só passava às 10h10 da noite. Então eu ficava lá no trabalho, que era o meu emprego, até quase o horário do próximo ônibus. No final de junho de 2005, conheci uma moça que veio fazer amizade comigo no final de um turno. Ela era uma moça bonita, loira, cabelos cacheados, meio curtos, olhos bem esverdeados, magra, mais ou menos 1,70 de altura. Usava sempre blusa com saia até os joelhos ou vestidos. Conversava bastante, era muito simpática e estava sempre sorrindo. Naquela época, eu estava no 4º mês de gestação e fiz um ultrassom e descobri que o bebê era menina. Essa moça todo dia, no final do turno, vinha conversar comigo e pedia para eu levar os ultrassons para ela ver. Eu estava passando por problemas pessoais no relacionamento. Meu esposo discutia muito comigo, por pouca coisa. Eu chegava tarde e cansada em casa, por causa do horário do ônibus. Enfim, estava de cabeça cheia e eu infelizmente não conseguia nem curtir a minha gravidez. Eu estava sofrendo muito. Eu acabava esquecendo os exames em casa e à noite a moça me cobrava.
e conversava outras coisas também. Mas eu nem dava muita bola. Hoje eu fico com muito remorso por isso, porque eu não sou esse tipo de pessoa que trata alguém assim. Eu nem prestava muita atenção ao que ela me dizia. Nem o nome dela eu gravei. Foram passando os meses e quando eu estava no 8º mês, eu disse a ela que ia levar os ultrassons para ela ver no outro dia. Aí ela ficou muito feliz, me explicou em qual ilha ela trabalhava para eu levar lá. Ilhas são aquelas divisórias com vários funcionários e computadores com um supervisor por ilha. Eram numerados, ilha 1, ilha 25 e assim por diante. Peraí, deixa eu achar aqui onde eu tô. Beleza. Então, levei os exames para ela ver no outro dia, mas não a encontrei. A ilha estava vazia no final do turno. Aí fui novamente na ilha que ela tinha me falado e aí encontrei um supervisor e perguntei a ele sobre a moça e ele disse que não tinha ninguém lá com esse nome. Descrevi a moça e ele disse que não conhecia. Pedi para ele olhar no computador, como ele estava muito receptivo aquele dia, ele olhou, mas não constava ninguém com esse nome na empresa. Expliquei para ele que ela trabalhava ali das 3 da tarde às 9h05 da noite. E ele disse que aquela ilha só tinha funcionários no período da manhã. Grávida de 8 meses, eu fui ficando gelada. Agradeci ao supervisor e saí dali. Imediatamente fui para o telefone ligar para minha mãe, que era a única que sabia que essa moça insistia em fazer amizade comigo para ver os ultrassons. Contei para ela o que estava acontecendo, que não existia ninguém com aquele nome, nem descrição, e expliquei que onde ela falava que trabalhava só funcionava de manhã. Enfim, expliquei tudo. Eu já era naquele horário a última a estar na empresa. Fiquei apavorada e minha mãe também. Não tínhamos explicação. Foi a hora mais difícil para mim naquele dia, até o horário de ir embora. No outro dia, procurei novamente informações sobre aquela moça, mas constatei que ela realmente nunca existiu. Não consigo descrever para você como foram os meus dias de trabalho depois daquele dia, mas o que posso dizer é que até hoje eu sinto uma mistura de remorso com medo e muitas dúvidas. A minha filha hoje tem 11 anos. Faz 12 em novembro e eu tenho 42 anos. Aquela moça não passava nenhum sentimento negativo, nada de ruim. Eu é que não estava bem naquela época, passando por problemas pessoais. Eu devia ter dado mais atenção para aquela pessoa. Nunca mais a vi. Obrigada por ler. Qualquer dúvida, meu e-mail aqui. Muito obrigada pelos seus relatos. Olha só, gente. Será que era será que ela estava lá para te dar uma distraída, para você até às vezes desabafar e falar da gravidez, né? Para curtir um pouco mais a gravidez ali, tipo como se fosse um anjo, alguém, ou ela já chegou a trabalhar ali em alguma outra época, talvez quisesse muito ter um bebê, não teve oportunidade, morreu antes, e aí quando ela viu que você estava ali grávida, ela quis se aproximar, quis saber mais da gravidez, né? Talvez alguém que trabalhou lá em alguma época. Vamos para mais um relato aqui, por cartinha. A minha cama levitou. Olá, Ana, tudo bem? Primeiramente, quero dizer que sou super sua fã e não perco seus relatos, apesar de ser nova no canal. Bom, esse meu relato é real e pode ler. Nomes, tanto meu e do meu irmão, sem problema nenhum. Não posso não, tem que trocar os nomes, tá? Meu nome é Fulana e esse relato aconteceu quando ainda éramos pequenos. Eu tinha uns 11 anos e o meu irmão, eu vou chamar ele de João, eu vou chamar de João e Maria, tá? Meu irmão João, 8 anos. Morávamos em um quintal grande com 3 casas, sendo a nossa, a da minha avó e uma que só tinha bagunça. Minha mãe trabalhava à noite, então ficávamos com a minha avó.
Mas na hora de dormir, íamos para nossa casa, na qual ficávamos sozinhos. Em uma certa noite, estávamos eu e meu irmão no quarto, prontos para dormir. Eu na beliche de cima e ele na de baixo. Beliche, hein? Por ser menor. Ele dormia na de baixo por ser menor. Quando escutei arranhões no colchão. Na hora eu falei para ele parar, porque eu estava com sono e queria dormir. Ele automaticamente disse que não estava fazendo nada e falou para eu parar de assustá-lo, que ele ia contar para a mãe. Eu fechei meus olhos e novamente arranhou. Eu olhei na cama de baixo e meu irmão estava quieto, deitado, sem se mexer. E eu pulei para a cama de baixo e falei, eu quero ver você me enganar agora. Só que aí fez novamente o barulho. O colchão onde eu e meu irmão estávamos arranhou e vi que não foi ele. Abracei meu irmão que também ouviu os arranhões e começamos a gritar pela minha avó que estava em outra casa. Mas como eu disse, no mesmo quintal. E a nossa beliche levitou comigo e com meu irmão. Ana, a cama saiu do chão. Eu juro por tudo quanto é mais sagrado. Ela ficou cerca de uns 60 centímetros. 60 centímetros. É isso daqui, mais ou menos. Ela ficou cerca de uns 60 centímetros do chão. A cama levitava e os arranhões acontecendo, tudo ao mesmo tempo. E nós só sabíamos gritar e gritar muito. Quando ouvi a porta da cozinha abrir, a cama desceu e tudo voltou ao normal. Minha avó apareceu na porta do quarto e perguntou o que aconteceu pra gente estar gritando feito louco naquela hora. E explicamos que a cama estava no alto e que tinha alguém arranhando o colchão. A minha avó falou pra gente parar de gritar e dormir, que a gente tinha sonhado. Ai, judiação. Mas não foi sonho, Ana. A gente sabe o que viu. Até hoje lembramos do acontecido. E não tem uma só vez que não me arrepio ao lembrar disso. E o pior de tudo isso foi a minha avó falar pra gente dormir de volta. E dormir. O pior foi a minha avó falar pra gente dormir, voltar pra casa dela. E a gente continuar naquele quarto. Depois disso não aconteceu mais nada, mas ainda tenho medo daquele quarto, que hoje é a sala da minha mãe. Beijos, Ana, fica com Deus. Judiação, gente. Olha, vocês têm que escutar o que as crianças falam quando eles falam que estão com medo, que alguma coisa aconteceu. Pode ser mesmo que alguma coisa aconteceu. Não, criança só fala besteira. Criança sempre mente e tem imaginação fértil. Então a criança tá lá desesperada. Eu vi o capeta debaixo da minha cama, ele puxou meu pé. Foi sonho, volta a dormir. Olha, deixa ele aparecer no pé da tua cama, quero ver se foi sonho também. Oi, judiação. Eu fico imaginando o medo que as crianças não passam. Deixa eles dormir na cama de vocês quando tiver com medo, pelo menos, tá? Não tem nada mais alívio maior que você poder estar junto com a sua mãe, com seu pai, com a sua avó, alguém ali pra se sentir seguro quando você é criança, sabe? Por mais que fale, tudo bem. Pode ser que teve um pesadelo, pode ser que foi imaginação, mas você consegue perceber se a criança tá mentindo. Quem não consegue, né? Você conhece seu filho, seu neto ali, né? Tá mentindo. Ou se realmente tá com medo. Foi imaginação? Foi. Mas tá com medo? Deixa. Judiação. Só pensar você, alguma situação de medo que você passou. Imagina alguém largar, sei lá, te trancaram no quarto escuro com um bicho lá dentro. Não, pode continuar aí no quarto escuro com o bicho, que é só sua imaginação. Imagina o medo que você vai passar. Então, pensa no medo que você pode sentir, sabe? Né? Bom, e a criança não tem o preparo que a gente tem, a cabeça, o conhecimento que a gente tem. Então, eles podem ter mais medo, porque ainda não tem estudo, não tem conhecimento suficiente nisso. Então, deem ouvidos às crianças, tá? Por favor. Último relato aqui, por carta, tá? De hoje, que vamos ler a carta aqui, não sei o título ainda. Querida Ana e assombrados, esse relato que estou te enviando já foi enviado antes por carta também. Os nomes foram trocados,
Moro e sempre morei no Rio de Janeiro. Sou filha única, tenho 57 anos e venho de uma família muito problemática. Primeiro, fui criada num ambiente de muitas brigas e desentendimentos. Meus pais já são falecidos e sofri muito com a morte da minha mãe. Ela sempre foi minha melhor amiga. Morreu do coração, nos meus braços, no dia 26 de maio de 2010. Mas não vim falar da minha mãe, e sim do meu pai. Meu pai, que podemos chamar de... Os nomes estão trocados, ela falou, né? Meu pai, que podemos chamar de Ezequiel, era um homem de temperamento muito agressivo, grosso, difícil de lidar. Dizia que criava animais, mas batia muito nos animais, às vezes até levando-os à morte, até levando à morte do animal. E não adiantava pedir para parar, aí é que ele batia mais mesmo. Foi um péssimo marido, fazia agressão psicológica com a minha mãe, que sempre foi muito doente. Quando ele era moço, ia aos centros espíritas quebrar tudo e fazer arruaça, lembrando que isso ocorria na década de 50. Já era conhecido por quebrar os centros com alguns amigos que também participavam da falta de respeito. Por que fazer isso, gente? Resumindo, cheguei à conclusão que não era mentalmente normal. Realmente, eu falo, muita gente aí não é. Arrumava brigas nas ruas, que geralmente acabava na delegacia, sendo retirado pelo meu avô. Casou-se com a minha mãe e tornou a vida dela um verdadeiro inferno. Minha mãe, inúmeras vezes, se separava dele, mas acabava voltando para o meu sofrimento. Um dia, numa dessas brincadeiras em um centro, ele foi jurado. Ele nem ligou, pois não acreditava. Os anos foram passando e parou com isso. Ficou apenas a maldade e a covardia. Minha mãe faleceu e ele, achando que poderia levar uma vida de solteiro, apareceu com uma doença nos ossos. Ana, ele começou a andar igual um zumbi. Meu pai começou a fumar aos 13 anos e fumou até o dia da sua morte. Agora vem a parte sobrenatural. Não andava mais. Meu ex-marido o carregava no colo, lembrando que meu pai o detestava, mas ele o carregava no colo pra... Bom, Ana, meu pai nunca agradecia nada a ninguém. Começou a ver baianas em volta da cama dele. Crianças que apareciam para beliscá-lo. Ele ficava apavorado e gritava por mim. Eu tentava trazê-lo para a realidade, dizendo a ele que não havia entidade ali. Uma noite, meu pai faleceu. Estava sereno. Colocamos ele no carro de madrugada, enrolado em uma colcha. Ana, quando cheguei ao hospital, que retirei a colcha, todos deram um pulo para trás. Meu pai estava com os olhos arregalados de uma cor muito azul. O maxilar aparentava estar deslocado e a garganta parecia que havia saído algo grande de dentro dele pela garganta. Aqui, o maxilar deslocado, parecia que tinha saído algo grande pela garganta e o olho azul. Eu fiquei apavorada. Ele nunca teve olhos azuis. Meu pai era mulato, com olhos castanhos. E Ana, o semblante dele era horrível. Meu filho mais velho me perguntou baixinho: mãe, o que saiu de dentro do meu avô? Eu fiquei aturdida. A médica o mandou para o IML. Nunca havia visto uma garganta tão dilatada. Ana, meu pai trazia dentro dele uma coisa, uma entidade, eu não sei. Quando saiu do IML, só constataram enfisema pulmonar e pneumonia.
Até hoje nos perguntamos o que morava dentro do meu pai, que com sua morte saiu. Nós não sabemos. Obrigada por ler meu relato. Amo vocês e o trabalho de vocês. É sério e muito bom. Beijos para toda a família. Um beijo para você. Muito obrigada pelo relato. Caraca! O negócio foi físico. A coisa que saiu arrombando a garganta e a boca, tudo. Maxilar deslocado, garganta dilatada. Acontece? Que jeito, gente. E o olho azul. Nunca vi isso, gente. Se alguém já viu, sabe alguma coisa, deixa uma explicação aí nos comentários, manda um e-mail pra mim, porque, olha... Bom, pessoal, então foi isso. Lembrando vocês que podem mandar seus relatos por cartinha aqui pra mim, tá bom? Aqui, ó. Pode mandar aqui, ó, relatos por cartinha, a galera manda. Deixa eu só mostrar, ó. Aqui, ó, caixa postal, tá? Essa daqui veio colada, ó. Colou tudo a carta no... Assombrados. Então, podem mandar seus relatos por cartas também, tá? Que mais cedo ou mais tarde eu leio aqui. É que algumas letras é muito difícil eu compreender. Então, algumas letras eu consigo ler aqui, mas outras eu fico muito parada para tentar entender o que tá escrito. Aí fica complicado de eu ler. Ao ouvir, né? Ler aqui. Mas, ou então vocês podem digitar no computador, né? Que nem aqui tá, né? Digitado, enfim. Mandem seus relatos por cartinha também, ok? Relatos, desenhos. Eu acabei de receber um relato ali que eu queria mostrar pra vocês de alguma forma, que é em quadrinhos. Ela fez a história em quadrinhos dos relatos dela. Ela desenhou mesmo, depois eu vou ver certinho. Mas é isso. Peço desculpas por não ter conseguido fazer a coletânea temática, mas domingo que vem vai ter. Então, deixei esses só relatinhos enviados por carta aqui, relatos legais, não é? Foi bem legal esses relatos, legal. Legal pra gente ouvir, mas não foi nada legal pra quem passou por eles, né? Foram relatos interessantes, né? Muito interessantes, meu Deus. Bom, pessoal, muito obrigada. Deixem aí, não esqueça de deixar o seu likezinho e a gente se vê de novo logo mais à noite. Beijos pra vocês. Fui!